Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Bom dia a todos, que a graça do nosso Deus esteja aos nossos corações, irmãos, e que Ele seja adorado aqui nesta manhã, como tem sido até o presente momento. Amém. Nós estamos alegres e agradecidos pelo convite também, na pessoa do reverendo Marcelo, junto ao conselho desta amada igreja. Ficamos muito felizes em conhecer a igreja. Nós moramos em 2019, quando chegamos aqui, na Lagoa dos Ingleses, na congregação que ali tem. Então, todas as vezes nós passávamos aqui, víamos a igreja e nós não tivemos a oportunidade neste ano. Mas o Senhor separou este momento para que nós estivéssemos juntos aqui hoje, nesta manhã. Ficamos muito agradecidos pelo convite e que os irmãos sejam aí abraçados pela nossa igreja aqui, que estamos trabalhando em Jardim São Gabriel, no bairro São Gabriel, Reverendo Celso, mas nós somos do norte do Espírito Santo, um lugar totalmente ao contrário daqui. Aqui o clima é bom, gostoso, lá nós passamos 36, 38, 40 graus quase que o ano todo. Então nós, quando moramos aqui na Lagoa dos Ingleses, nós não tínhamos nenhum amparato para nos proteger do frio e os primeiros 2 meses nós sofremos muito ali na Lagoa dos Ingleses. Mas também trago um abraço aqui da nossa igreja. A cidade é Montanha, fica próximo de Nanuque, uma cidade talvez conhecida aí pelos irmãos. Divisa do Espírito Santo com Minas e a parte da Bahia lá, que fica perto de Teixeira de Freitas. Então, fica bem quente ali no norte do Espírito Santo. Mas nós vamos agora, por favor, abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6. Eu queria pedir a ajuda de um dos irmãos, por favor, para distribuir uns papeizinhos que eu separei aqui. Por favor, Tiago. Obrigado. Deuteronômio, capítulo 6. Nós iremos ler de forma alternada o capítulo 6 todo e nós iremos conversar acerca do que nós temos aqui para nós no capítulo 6 de Deuteronômio. Diz assim a palavra de Deus, de forma alternada: o fim da lei é a obediência. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas para a possuir. Todos juntos. Para que tenha. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E casas cheias de tudo o que é bom, casas que não enchestes,
e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó, no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Vamos orar mais uma vez? Deus, a Tua palavra é viva e eficaz, ó Deus. É mais cortante do que qualquer espada, ó Deus. E ela, certamente, ó Deus, sempre quando nós temos a oportunidade de, com temor e tremor, ó Deus, lemos e pedimos a orientação do Teu Espírito, ó Deus, para que fale a nós, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, ó Pai, que esta manhã não seja diferente, ó Deus. Este anseio do nosso coração, este temor, ó Deus, diante da Tua palavra viva, ó Deus, que certamente nos direciona como servos, como povo do Senhor. Fale a nós e que o Teu nome seja glorificado no meio da Tua igreja, Pai, aqui em Jardim Canadá, mas também em todas as igrejas que estão neste momento, ó Deus, reunidas em Teu nome, glorificando ao Senhor, bendizendo ao Senhor. Mas em especial nós queremos pedir àquelas igrejas que estão sendo perseguidas, países que estão sendo bombardeados, ó Deus, poderíamos citar aqui, ó Deus, a Ucrânia, certamente, ó Deus, ali também tem uma igreja do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, de tudo que tem acontecido ali e que, por amor do Teu nome, se assim for da Tua vontade, preserve, ó Deus, os nossos irmãos que estão sofrendo, ó Deus, aquela perseguição, aquele bombardeio, tudo que tem acontecido ali e que o testemunho vivo, ó Deus, deles sejam, ó Deus, para a edificação daqueles que, por certo, ó Deus, estarão ali, ó Deus, sendo tocados, ó Deus, por essas pessoas que o Senhor mesmo tem livrado, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos, agradecidos. Amém. Irmãos, hoje eu queria tratar com os irmãos sobre algo que tem mexido e falado muito aos nossos dias. Poderíamos citar aqui, por exemplo, sobre a espiritualidade da família. Eu queria que você ficasse com esse tema, que durante a nossa caminhada aqui é sobre isso que nós iremos falar, a espiritualidade da família. Se eu soubesse que nós poderíamos passar aqui, eu teria programado, mas eu não me programei. Mas não, se os irmãos forem para casa hoje,
guardando isso sobre a espiritualidade da família, nós vamos tratar 3 pontos, como bons presbiterianos que somos, sobre 3 pontos desta espiritualidade da família. O fato é que eu fiquei muito contente e feliz ao ver as crianças recitar aqui o catecismo. Isso, de fato, precisa ser estimulado por nós, irmãos. Estimulado por nós. E a igreja aqui, eu quero parabenizá-la por esse fato. E, inclusive, até anotei aqui no meu boletim, vou levar a proposta lá para a nossa amada igreja em Montanha. Se tiver, está nos gravando aqui, certamente eles vão receber essa proposta lá. Mas, pensando nisso, eu queria falar um trecho de um livro, Raio de Luz, de Cícero Manuel. Observe, por favor, a citação deste livro. Nos diz o seguinte: nossos defeitos familiares são reais e claros. Precisamos identificá-los com sinceridade de coração para que possamos tomar as providências necessárias e assimilar os valores do reino de Deus a partir das famílias. E ele vai ainda mais além na citação dizendo: temos uma forte tendência para separar a vida familiar dos padrões do Evangelho. A realidade constatada é que muitos cristãos têm uma vida dupla. Na igreja, uma postura espiritual e equilibrada. E em casa são pessoas totalmente desequilibradas e intratáveis. Ele ainda caminha mais dizendo: conta-se então uma história de que em determinada família, no dia em que o pai estava de jejum, a mãe comentava com as crianças: meninos, hoje vocês devem se comportar, ficarem quietos, porque o seu pai está de jejum. E vocês sabem como ele fica extremamente nervoso. Esse comentário fez com que, ao ler Deuteronômio 6, eu refletisse muito acerca do que nós, como famílias, temos sido no nosso dia a dia. Qual é a espiritualidade que nós temos demonstrado? Aquela espiritualidade que chegamos na igreja, somos totalmente intocáveis. A paz do Senhor, meu irmão. Mas quando chegamos em casa, deixamos a espiritualidade na igreja e deixamos de ser aquilo que de fato precisamos ser. Então, pensando sobre isso, a espiritualidade da família refere-se então à sua vivência para com Deus. Como tem sido, irmãos, a nossa vivência para com Deus? O Salmo 90, Moisés vai expressar no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E como fazer isso diante de tanto entretenimento, diante de tantas coisas que nos rodeiam? O que tem nos faltado? O que tem sido diferente de outrora, quando as nossas igrejas, aos domingos, presbítero Tiago, estavam repletas de pessoas sedentas? Quando as salas das nossas escolas dominicais estavam ainda mais, embora aqui em Jardim Canadá tenha crianças, e eu fico feliz com isso, louvo a Deus por isso, mas ainda mais crianças. A espiritualidade da família. E refere-se então a uma vivência com Deus, para consigo mesmo e para com a sociedade no qual se acha inserido. Achei bacana também aqui, atendimento comunitário. A igreja tem atendimento com a comunidade? É isso? Alguma demanda da comunidade. Que bênção. E isso tem acontecido? Não. Que bacana. Deus continue abençoando esta igreja.
Então, o propósito deste estudo aqui nosso, irmãos, eu vi falando um irmão Rodrigo aí também, é isso? Tem um... pai, seu nome é bonito, hein? Irmão Rodrigo, o propósito do nosso estudo, irmãos, é promover, então, uma conscientização a respeito da importância da espiritualidade, tanto para nós como indivíduos, quanto para o lar, o nosso lar, a igreja e a sociedade. Então nós vamos pensar num panorama, a espiritualidade de nós como indivíduos, como nós temos nos comportado no nosso dia a dia, como servos do Senhor, do lar, como que isso funciona quando o meu filho, aqui o Cícero está contando uma história de que quando o pai estava jejuando, o pai ficava extremamente nervoso, deveria ser o contrário, né? O pai deveria demonstrar para o filho, olha que prazer temos em buscar ao Senhor, fazer coisas agradáveis a Deus. Então nós temos que refletir sobre isso. Como que nós somos? Nós estamos lendo a Bíblia, o filho pode sequer chegar até você e falar, papai, filho, eu estou lendo a Bíblia. Ou quando nós estamos lendo a Bíblia, quando o filho chega para te fazer uma pergunta, você para aquele momento e chama ele para entender que você está fazendo um dos melhores momentos que temos quando estamos debruçados diante das Escrituras, irmãos. Ou quase não temos feito isso. Os nossos filhos, geralmente, eles nos observam, irmãos, e eles vão seguir o passo que nós, pelo qual estamos demonstrando a ele que somos. Se a nossa vida está pautada em levantarmos e fazermos tudo, menos pegar as Escrituras, quando nós falarmos aos nossos filhos, filho, você precisa de ler as Escrituras. Talvez a primeira coisa que ele vai falar, pai, mas eu não te vejo fazendo isso. Mãe, mas eu não te vejo fazendo isso. Então nós precisamos observar como indivíduos, como lar, igreja e sociedade. Porque também na igreja as pessoas estão nos observando. Se temos uma espiritualidade tamanha na igreja, e quando saímos da igreja somos totalmente diferentes, a ponto de alguém perguntar quem é, aí eu estou falando do Rodrigo aqui, tá, Rodrigo? Quem é o Rodrigo na sociedade? Não, ele é difícil, mal pagador. Isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. E está gravando, mas se eu posso falar, eu não vou citar o nome aqui, mas o meu irmão trabalha numa grande empresa no Espírito Santo e ele é um dos gerentes nesta empresa. E ele comentando comigo essas férias que eu estive lá, que com muita tristeza no coração, as pessoas que ele mais tem tido dificuldades são os evangélicos. Triste, irmãos. Triste. O que o Evangelho faz comigo e com você? Quando nós lemos aqui João 12, uma mulher que, segundo os discípulos, ou alguns deles, não teria condição de se achegar até Cristo, mas ela chega e faz diferente. Ela chega e faz aquilo que eu e você precisamos fazer todos os dias, reconhecer que somos pecadores e que temos um Salvador, Jesus Cristo, pelo qual nenhum de nós seríamos salvos. A espiritualidade precisa primeiro em nós, refletir no nosso lar. A igreja será forte, automaticamente a sociedade vai observar quem somos, irmãos. Quando estamos num caixa do supermercado, a pessoa está totalmente mal-humorada, você fala assim, que Deus te abençoe. Quando a pessoa te maltratar, você ainda mostrar para ela assim, eu entendo você. Talvez lhes falta o que nós também, se deixarmos de fazer, irmãos, somos mal-humorados. No trânsito queremos sempre ter a razão. Perdemos então a essência do Evangelho. Pensando nisso e partindo aqui para o que o nosso texto vai nos propor, primeiro ponto então, a espiritualidade da família é fator essencial para produzir
estabilidade e felicidade. Então, o tema maior é a espiritualidade da família. O que isso produz? O que isso provoca em nós como indivíduos, em nós como componente de um lar, mesmo um lar onde as pessoas estão totalmente distantes de Cristo, quando tem uma pessoa lá que faz a sua devoção a Deus, entende quem é Deus, ama a Deus acima de todas as coisas, aquele lar começa a ser transformado. Poderíamos citar aqui, irmãos, e certamente vocês também conhecem, algum caso de que bastou em uma certa família, começar a vir à igreja e aquilo foi desencadeando que toda a família veio a conhecer a Cristo. Mas é uma pessoa que não se disfarçava de cristão, que veio mesmo, conheceu a Cristo e que essa pessoa leva para o seu lar este bom perfume, leva esta alegria. Às vezes, aqui nesta amada igreja, pode ter vindo crianças que começou a vir sem que os seus pais estivessem presentes. E isso faz toda a diferença. Porque a espiritualidade é um fator essencial para produzir estabilidade e felicidade. Não uma felicidade que o mundo tem tentado impor aos nossos filhos, à nossa casa, até nós mesmos. Porque, por vezes, que felicidade é essa? O capítulo 6, então, de Deuteronômio, ele apresenta o cultivo da espiritualidade da família. Nós vamos ver que dos versos 1 ao 9, a espiritualidade da família envolve um relacionamento com Deus marcado por temor, obediência, serviço e testemunho. Quando a família, irmãos, cultiva a espiritualidade que a põe em sintonia com Deus, certamente ela experimenta estabilidade em meio aos problemas que a cercam. Nós temos recebido algumas ligações de amigos e irmãos pedindo para que orem por causas tão assim distantes do nosso pensamento como cristãos. Geralmente nossa família, nosso lar evangélico, que certamente todos são evangélicos, a gente não imagina que dali nós teríamos grandes dificuldades a serem tratadas. Como desvio total de um dos filhos, a ponto de ir totalmente contrário àquilo que foi ensinado da mais tenra idade. E a ligação que eu recebi ontem me entristeceu muito, porque a mãe chorava pelo telefone e pedia para que intensificasse a oração por um dos seus filhos. O seu filho mais velho está totalmente distante do caminho do Senhor, e mesmo sentado em um dos bancos das nossas igrejas. Quando falo totalmente distante, irmãos, é totalmente distante mesmo, uma idolatria no seu coração, contrária às práticas bíblicas que nós, domingo após domingo, estamos aqui para aprender. O que isso tem provocado em nós? Então, a espiritualidade da família, Rodrigo, certamente é fator essencial para produzir estabilidade e felicidade. E quem está com o texto, por favor, de Salmo 127:1, se for uma mulher, uma voz de trovoa, se for um homem, uma voz de trovão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que o edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, não basta sermos classificados como evangélicos. Se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão será o nosso trabalho. Porque não é pelas nossas forças, não vai ser com a nossa insistência, a ponto de querer, por certo, trazer as pessoas até mesmo
de forma a amarrá-los, a trazê-los para vir à igreja. Não. Se o Senhor não edificar a nossa casa. E como que isso começa então, Rodrigo? Sabe, irmãos, nós tivemos a oportunidade de nascer num lar evangélico. Eu sou mineiro, nascido em Belo Horizonte, morei até os 3 anos de idade ali no bairro Vale do Jatobá, e depois de 3 anos de idade eu fui para o Espírito Santo. Então sou um mineiro capixaba. O interessante é que nós somos 5 filhos, mas o que mais nos marcou, irmãos, nós somos de um lar de pais separados, eu tinha 3 anos de idade, mas o que mais me marcou, o que mais marcou os meus irmãos, foi os ensinamentos, desde cedo, aplicados pelos meus pais, pela minha avó. Mesmo com essa dificuldade que muitas das vezes as pessoas querem atribuir à sua revolta de distanciamento de Cristo por algo que nos acontece familiarmente, pessoalmente. O fato é que se Deus não edificar a nossa casa, se Deus não for a estrutura, de nada adianta. Então, a estabilidade, a espiritualidade da família é fator essencial, irmãos. Pensemos nisso. É essencial para produzir a estabilidade e felicidade. Uma felicidade que o mundo não sabe. Excede todo o entendimento do mundo. A paz e esta felicidade. No Salmo 128, por favor, abra a sua Bíblia no Salmo 128. Nós só vamos passar o nosso olho o que o salmista, no Salmo 128, vai estar demonstrando temor de Deus e felicidade no lar. Ele diz que feliz ou bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Porque do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. E aí ele começa, tua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Atualmente, irmãos, infelizmente, são muitos os problemas que perturbam, até destroem as famílias. São muitos. Nós teríamos que ter aí mais de uma escola dominical para talvez tentar pontuar alguns do que nós seja muito comum e talvez percebido por nós nas famílias, até mesmo famílias no seio da igreja. Mas, do que nunca nós vemos então, faz-se necessário a família buscar a Deus. Então, o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês, e se vocês levarem isso em mente para casa, eu já vou ficar muito feliz, Tiago. Muito feliz. A espiritualidade da família é um fator essencial, irmãos, para produzir estabilidade e felicidade. Quer ser estável? Quer ser feliz? Lembre-se, como que está a minha vida individual com Deus? A minha preocupação com a vida espiritual do meu lar. Será que o meu lar é o dia todo só séries e mais séries? Será que no meu lar eu não tenho preocupação em ver ou cobrar dos meus filhos um momento a sós com Deus de leitura bíblica? Isso precisa ser refletido por mim e por você, irmãos. Todos os dias quando depararmos com as dificuldades que no lar nós temos encontrado. Como está a nossa vida, a nossa espiritualidade? Segundo ponto, tem um texto aí também, mas eu acho que não vai nem precisar de abrir. Quem tiver com Mateus, é o segundo texto, Mateus 6,33. Esse dá para falar até de cor, não dá?
buscai, pois, em primeiro lugar. E quando nós memorizamos esse versículo, ou todos nós já, muitas, inúmeras vezes já ouvimos esse versículo, buscai, pois, em primeiro lugar. E, de fato, precisa ser vivenciado por nós, irmãos. O que nós temos buscado em primeiro lugar? O que nós temos buscado em primeiro lugar? Eu quero falar algo aqui, eu sei que depois meu pastor lá em Montanha vai falar comigo, Rodrigo, por favor. Mas depois o senhor fala, reverendo Samuel. Na cidade litorânea, irmãos, como é difícil um verão, um domingo desse ensolarado, as pessoas entenderem de fato a importância de buscar em primeiro lugar. Isso reflete depois em alguma situação familiar que a demanda chega para ser tratada com o líder espiritual. Olha, minha família, o meu filho está adolescente agora, não está querendo mais ir para a igreja. Mas por que será? Se nós deixarmos por nós mesmos, irmãos, nem nós estaríamos aqui nesta manhã sentados. A semana foi puxada. Talvez o dia que nós temos, eu vou dormir um pouquinho até mais tarde. Mas nós entendemos que a nossa natureza pecaminosa, ela, se nós distanciarmos disso que Moisés está tratando aquele povo, um povo totalmente murmurador, que só sabiam murmurar, mas que precisava ser inculcado na cabeça deles e para que eles transmitissem isso aos seus filhos. Porque senão chegaria um tempo que eles poderiam esquecer disso. Observe aí no texto de Deuteronômio 6, versículo 20, ele vai dizer: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Quando os nossos filhos nos perguntarem, irmãos, o que significa isso tudo, pai? Esse testemunho, o estatuto, a lei do Senhor. No Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. É para isso, meu filho, que nós precisamos da lei do Senhor, porque ela é perfeita, ela restaura a nossa alma. Por isso precisa ser inculcado aos nossos filhos. E como dirá a nós, irmãos, como nós iremos inculcar alguma coisa, sendo que nós, muitas das vezes, estamos ausentes deste entendimento de fato, o que é buscar em primeiro lugar, o que é espiritualidade, o que ela precisa produzir ou o que ela tem produzido em nós. Tem produzido estabilidade? Tem produzido felicidade? Então nós passamos ao segundo ponto. A espiritualidade da família se traduz na qualidade dos seus relacionamentos. Aí aqui entra os relacionamentos. Aí eu falo de você, meu amor. Eu sou casado com a Edneia, ela é de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Eita, longe, né? E nós estamos caminhando para 16 anos comendo sal juntos. E de fato, a nossa vida ela é marcada por questões que acho que todo casal vai vivenciando. Nós casamos cedo, eu tinha 23 anos, ela tinha 21 anos. Então, logo com 3 anos de casados surge o Caleb, que hoje tem 11 anos. Caleb é o mais velho e o Josué tem 4 anos. Mas a nossa vida ela foi passando por alguns processos. Se os irmãos forem perguntar a ela quem era o Rodrigo, não vai ser legal, vocês vão ouvir do Rodrigo, no sentido de que ela orava para que o Senhor desse a ela um marido que tivesse inculcado na sua mente a lei do Senhor. Porque quando nós casamos, irmãos, eu era frequentador de igreja. Com muita tristeza falo isso ao meu coração.
Às vezes, se você me perguntasse após um culto qual foi o tema da pregação, eu talvez iria lhe falar assim, não sei não. Se você me perguntasse qual o texto que foi lido, eu ia falar, não sei. De corpo presente na igreja, preocupado com as coisas lá fora. Mas o nosso tempo chegou e o Senhor, aprove o Senhor nos trazer para o seminário. E eu posso, com muita alegria no meu coração, irmãos, dizer que a minha vida é antes do seminário e pós o seminário. Eu posso, se o meu tutor, reverendo Samuel, falar assim, Rodrigo, você falou lá que das dificuldades aqui da igreja, então pode parar o seminário. Certamente, irmãos, que Deus já contemplou em nossas vidas é o suficiente para entendermos a responsabilidade que temos como indivíduos, a responsabilidade que eu tenho sobre a vida do Caleb e do Josué, a responsabilidade que tenho no seio da igreja, como membro da igreja de Cristo, e a responsabilidade que tenho como um cidadão, e um cidadão que precisa mostrar ao mundo que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Paulo vai dizer que o Senhor veio para salvar os perdidos, do quais ele era o principal. Se ele era o principal, irmão, quando ele escreveu isso, o que diria de mim? Então a espiritualidade é essencial porque ela nos traz estabilidade e nos traz felicidade, certamente, irmãos, certamente. Mas produz também na qualidade dos seus relacionamentos. A família manifesta a sua espiritualidade não só através de exercícios devocionais, de culto a Deus. Isso é um ponto essencial, que diríamos que nos dias de hoje está quase que em extinção. O pai sentar à mesa com os filhos, com a esposa, e ali temos um momento de leitura e de oração juntos. Infelizmente, isso talvez estaria até em extinção. Ou talvez muitos de nós crescemos num lar e não tivemos esse privilégio de sentar à mesa com os nossos pais, e lermos e orarmos e falarmos das nossas dificuldades, o que nós temos enfrentado nas escolas, o que nós temos enfrentado no nosso trabalho, na sociedade, quais têm sido as dificuldades que nós temos enfrentado. Mas o primeiro aqui, por isso que contei a história de um relacionamento, e não contei tudo, né? Mas ela sempre orou para que Deus nos desse a oportunidade, irmãos. Eu louvo a Deus pela vida da Edneia, que tem me tolerado aí 16 anos comendo sal. Não é fácil, não. Eu costumo dizer que as pessoas que me ouvem são crentes de verdade, porque os únicos que têm me tolerado é minha esposa e minha mãe. Mas vocês hoje estão me ouvindo aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu sei que não é fácil. Então, relacionamento marido e mulher. Este relacionamento é algo tão sublime e espiritual que o apóstolo Paulo vai dizer aí, o irmão ou a irmã que estiver com Efésios 5, 22 e 33. Por favor. Obrigado. Então, olha o relacionamento marido e mulher. Uma submissão que é também devida a um amor expressado pelo cônjuge. O marido ama a esposa e, em resposta a isso, ela é submissa a ele. Quando o marido e mulher desenvolvem, então, essa convivência centrada no amor, centrada no respeito e
na hora o resultado é o crescimento espiritual, certamente. Certamente é o crescimento espiritual. Eu tenho achado muito produtivo, Tiago, esse relacionamento, e os irmãos que aqui se encontram, que a coisa que a minha esposa mais tem me pedido é para comprar livro para ela. Olha só que bacana, né? Você compra esse livro para mim? Você compra esse livro para mim? Você compra esse livro? Oh, que legal! Que bênção! E na medida do possível a gente vai entender que isso é um reflexo de uma convivência, resultado de oração, resultado de que o próprio Deus está movendo um coração duro e nos mostrando, irmãos, que a espiritualidade, ela é o fator essencial para a estabilidade e felicidade. E também se traduz na qualidade dos relacionamentos. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. E certamente vocês também têm louvado a Deus pela vida dos seus cônjuges, dos seus filhos, dos seus familiares. Isso é louvável no seio da igreja. Nós devemos, sim, falar bem daqueles que estão ao nosso redor. Difícil, irmãos, é quando a pessoa... Nosso Deus, se eu deixasse vocês falar com ela antes de eu falar isso aqui... Estou brincando. Mas é muito ruim quando as pessoas só falam mal da gente. É horrível. Agora, é bom quando alguém fala bem da gente. Mas isso não pode também fazer com que o nosso ego seja a ponto de passar pelas pessoas como se fossem as melhores pessoas do mundo. Não! Nós somos defeituosos, problemáticos, irmãos. O que então diferencia-nos? A graça, porque a graça é melhor do que a vida. E com isso os nossos lábios louvam a Deus. As nossas ações louvam a Deus. A espiritualidade produz estabilidade, felicidade, qualidade nos relacionamentos e também no relacionamento pais e filhos. A grande dificuldade, irmãos, é a gente conhecer alguém que fala assim, eu não estou conversando com meu pai, não estou conversando com a minha mãe, não tem não sei quanto tempo. Gente, quando eu ouço isso, eu falo, meu Deus, é o fim do mundo mesmo. Não estou conversando com meu pai, não estou conversando com a minha mãe, não sei quanto tempo. Como que isso pode acontecer, irmãos? Como que isso pode acontecer? E não estou aqui falando, irmão, de pessoas que não conhecem a Cristo, não. Não, eles já terão a recompensa deles. Eu estou falando de pessoas que vivem no seio da igreja, que aprenderam os 10 mandamentos e ali o 5º mandamento, falando que nós devemos... Vou falar de novo, eu não combinei antes, né? O 5º mandamento que nós devemos... Isso. Honrar pai e mãe. Isso, irmãos, é algo que, infelizmente, nós temos vivenciado isso dentro das igrejas. Filhos desrespeitando os pais. E muitas das vezes o pai ele vai abaixar a guarda para não ter uma dificuldade de relacionamento com o filho, coisa que meu pai não tinha isso, a gente não tinha que abaixar. Meu pai, pelo contrário, meu pai sempre foi duro. Nem por isso nós crescemos deprimidos, revoltados com a vida. Pelo contrário, nós só temos a agradecer o tratamento que os nossos pais nos deram. Por isso o relacionamento com Deus individual, ele precisa ser evidenciado pelos nossos filhos, a ponto de os nossos filhos entenderem, irmãos, que o Senhor nos confiou cuidar deles. Nós temos que prestar contas em relação ao que fomos como pais quando cobramos, quando não deixamos eles irem a uma festa de amiguinhos que não compactuam da mesma fé que eles. Ele vai chorar, ele vai ficar com bicudo, que nem a gente costuma falar, mas não importa.
O que importa é nós mostrarmos a Ele: ama ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Isso nos basta. Isso nos basta. Quem está com o texto? Nós já falamos aqui o Êxodo 20, 12. Quem está com o texto do Êxodo 20, 12? Nós já falamos, mas se a irmã quiser ler, por favor, para não ficar nas nossas palavras, né? Honra o teu pai. Eu tenho até que hora, Tiago? Até 11, né? Eu estou aqui tranquilo, rapaz. Já está acabando, né? Então, nós vemos o relacionamento marido e mulher, pais e filhos, mas temos também o relacionamento família e igreja. A espécie de relacionamento que a família tem com a igreja também demonstra, irmãos, o seu nível de espiritualidade. Como haverá espiritualidade no seio de uma família que não está integrada à igreja? E aí nós debateríamos aqui contra uma nova teoria que tem se levantado dos igrejados, né? Principalmente depois da pandemia, irmãos. E aí com a tecnologia que serve para nos abençoar, e não fazer com que os irmãos se sintam à vontade de ficar em casa, porque o que está sendo transmitido não é para dar liberdade aos irmãos deixarem de vir à igreja, não, irmãos. Pelo contrário, se eu tenho uma dificuldade, ok, amém, você está sendo abençoado no seio da sua casa, olha que bênção, sentado no seu sofazinho, mas será que você está aí? Né? Será que você está aí mesmo? Tomara, irmão, que você esteja aí, louvando a Deus e sendo edificado também, como nós estamos aqui, porque aqui, irmãos, distração nenhuma está nos envolvendo. Programa de televisão nenhum está nos tirando a atenção. Mesmo que talvez você esteja aqui e como muitas das vezes o irmão Rodrigo estava sentado e eu te perguntar ali fora o que foi falado, você não entenda. Mas aí já é uma outra questão. Você saiu da sua casa para louvar a Deus. E os vizinhos nos veem fazendo isso. E saímos das nossas casas com a Bíblia. Lá vai os crentes, lá vai os fiéis. E isso deve ser demonstrado nos nossos atos de vida. Espiritualidade. Não apenas estou indo para que os vizinhos vejam eu ir, mas durante a semana eu sou só Deus, nem eu aguento eu mesmo. Não, pelo contrário. Os vizinhos têm que ver uma mudança em nós. Nós temos que ser diferentes, irmãos. O vizinho parou o carro na minha garagem, eu já saio buzinando, saio gritando. Acabei de chegar da igreja. Ué, mas o que é isso, irmão? Não, sai na paz. Ô, meu irmão, quando você vai ver, meu irmão, meu carro estragou. E você estava xingando, nem sabia por quê. Ontem eu descendo numa rua e aí o rapaz parou e fechou totalmente a rua. Não tem quando a gente está com um pouquinho de pressa? Dá um pouquinho de pressa, irmão, por favor. Aí eu estava com o meu filho, Caleb, calma, pai. Aí, opa, é verdade, filho, vamos calmar, né? E ficamos ali. Ficaram 15 minutos, irmãos. Aí depois a mulher saiu, eu falei, muita calma, né? A mulher saiu e falou, você me desculpa, o controle do nosso portão estragou e o carro não quis ligar. Eu falei, não, tudo bem, eu vou fazer o quê? Mas isso parece que até nos prova, não é verdade? Só pode ser provação, eu vou falar lá com os irmãos, como é que eu vou sair buzinando aqui com esse camarada aqui? Está me provando. Irmãos, o relacionamento nosso evidencia quem somos como igreja do Senhor. Quem está com 1 Coríntios 3, 7? Primeiro Coríntios 3, 7. Alguém? 3:3, desculpa. 3:3. Verdade. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre
nós somos carnais. E se a gente alimentar mais a carne, tem um amigo nosso, seminarista Alain, ele costuma contar uma história que eu acho fantástica, que havia uma pessoa que tinha 2 cães, e ela prendia os 2 cães, mas um cão, sempre quando os 2 estavam soltos, ele sofria mais, porque o outro cão era muito mais agressivo. E a comida que vinha, mesmo que estivesse separada, ele não respeitava. Ele comia tanto a dele quanto a do outro também. E o dono então observou que ele deveria deixar o outro também um pouco mais agressivo. E o que ele fez? Todas as vezes que ele liberava a comida, ele só soltava o mais manso. Então o mais manso comia e voltava para a sua casinha. Depois de um bom tempo, o manso aprendendo ou acostumando com essa situação, ele solta então numa ocasião os 2 cães. E quando o outro, que se dizia o mais bravo, comeu a dele, que tentou partir para o outro, ele ainda ficou sem o restante de que tinha de comida na vasilhinha dele. Porque ele aprendeu o seguinte: opa, peraí, é quem late mais. Então nós somos, o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, que nós somos carnais. E se nós alimentarmos isso em nós, as pessoas não vão nos ter como evangélicos. Mesmo nos vendo saindo com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja. Então, 1 Pedro 2, 11 a 17. É um texto longo e nós vamos terminar com esse texto. Então, irmãos, e eu concluo minha fala aqui. A espiritualidade na nossa vida precisa ser, então, evidenciada como indivíduos, no nosso lar, na nossa igreja, na nossa sociedade, relacionamento com a nossa esposa, relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pais, com a sociedade, todos os lugares que nós andamos. Mas, qual é a solução ou como fazer a espiritualidade da família e o seu desenvolvimento hoje? O que precisa ser feito? Ou o que eu não tenho feito? Ou o que eu tenho feito com dificuldade, irmãos? A família deve ser criada no que se refere ao desenvolvimento da sua espiritualidade. Como? Oração. O culto mais frequentado nas nossas igrejas são reuniões de oração, né, Tiago? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Eu tô aqui na filmagem, por isso que eu tô falando. Mas, graças a Deus, continue assim. Leitura da Bíblia e compartilhamento. A gente compartilha talvez tudo, curte tudo que surge lá, né? Mas talvez a igreja colocou um negócio, você nem passa para o seu vizinho e fala: oh, irmão, vai ter um culto lá, vai lá, irmão. Hoje é um culto evangelístico. Tem um menino lá de montanha. O menino fala muito lá, mas vai lá. A gente tem que fazer isso, irmãos.
Tem que fazer isso. Ore, leia a Bíblia e compartilha. Outro ponto, incentiva a educação cristã dos filhos. Irmãos, o melhor presente para dar para o seu filho é uma Bíblia. Se ele já não tem, dá mais. Da Bíblia de estudo, da Bíblia ilustrada, da Bíblia, tem Bíblia para tudo quanto há. Ele está te pedindo um PlayStation. Ontem meu menino me pediu, pai, vamos ali naquela loja. Eu falei, mas para quê, meu filho? Não, vou dar uma entradinha ali, só para dar uma entrada. Aí entramos, eu falei, e aí? Eu falei, é só para dar entrada, agora vamos sair, né? Já entramos. Não, pai, pergunta aí se tem PlayStation. Mas isso não era só para dar entrada? Mas além disso, irmãos, isso não é pecado, não. Mas o que mais nós temos que valorizar para eles verem em nós isso é o quê? Livros, literaturas cristãs, a Bíblia. Mostrar, nossa, o quanto que eu amo a Bíblia. Eu, agora, né? O seminário ajuda a gente demais. Eu tenho algumas Bíblias, então isso faz com que ele sempre vai ver aquilo e tem que despertar interesse. A escola, muitas das vezes, a sala menos frequentada nas escolas, irmãos, seculares, é a biblioteca. Mas aqueles que frequentam a biblioteca se destacam em suas disciplinas. Aqueles que amam a leitura, eles se destacam o curso pelo qual eles estão fazendo. Então, vamos também incentivar isso, criar isso em nós. Ah, irmão, eu tenho muita dificuldade. Você manda um textão daquele lado devocional, eu nem leio. Ô, irmão, mas o pastor gastou tempo. Deus falou com ele escreveu, está no nosso boletim ali. Leia, irmão. Leia. Tenha sua devocional, com 15 minutos você lê 3 capítulos da Bíblia. Faça isso. Faça isso. E valorização da ética cristã. Os pais devem empenhar em imprimir nos filhos os conceitos e princípios éticos cristãos, pois é possível haver espiritualidade, vivendo segundo o estilo de vida da sociedade atual. A espiritualidade da família continua sendo fator essencial para a sua estabilidade e felicidade. E a pergunta que eu queria que os irmãos fossem para casa, refletindo é: que dificuldades a família enfrenta hoje para exercer a sua espiritualidade? Que dificuldade nós, como família, temos enfrentado para exercer a nossa espiritualidade? Invista na sua vida espiritual, invista na vida espiritual da sua família. Sente na sala para assistir bons filmes com a sua família. Tira um tempo. Vale a pena. Vale a pena. E reflita sobre isso e que o Senhor vos abençoe. Alguma pergunta, irmãos? Aproveitando que o nosso presbítero, o nosso diácono Rafael está aqui, qualquer pergunta, né? Por favor. Alguma pergunta, algum acréscimo, alguma oferta? Lembrando que nós estamos na nossa escola dominical, então não vá para casa com dúvida. Se alguém te perguntar o texto que nós lemos, por favor, qual foi o tema que foi falado lá, por favor, quais foram os pontos? 2 pontos. A espiritualidade produz o que em nós? Isso, estabilidade e felicidade, né? Produz isso. E essa estabilidade e felicidade precisa ser evidenciada nos relacionamentos, familiar, com os pais, na sociedade. E como fazer isso? O terceiro ponto é como fazer isso? Cultivando aquilo que a igreja, a Bíblia nos ensina, principalmente a Bíblia nos ensina, e que nós aprendemos aqui na igreja, não é verdade? Nós aprendemos aqui na igreja o quê? Uma vida prática, como o Tiago fala, que nós não devemos ser meros ouvintes, mas praticantes. Que Deus assim vos abençoe. Amém.